Gálatas 1:6. É interessante nós entendermos que é necessário que venhamos ser discípulos do Senhor, não seguidores. Olha o que diz a palavra, nós vamos falar hoje do que se trata o ministério. Hoje é quatro anos, que a igreja comemora. 4 anos que a igreja comemora. E só para a gente entender, para você entender a visão do ministério, a igreja Caminho da Restauração, o Senhor nos direcionou a restaurar. O que é isso? Voltar ao início, voltar a Gênesis. Porque infelizmente hoje nós temos visto um outro evangelho, um evangelho que não condiz com a palavra de quem? De Deus. Então a visão que o Senhor nos trouxe para abrir esse ministério é pontos que nós vamos falar hoje, para que você que está aqui hoje ainda pela primeira vez, você saia daqui sabendo qual é o tipo de evangelho que você precisa crer. Qual é o tipo de evangelho que você precisa se colocar ali a ouvir. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, é um alimento para você. Só que quando não é a palavra de Deus, também é um alimento. Quem já comeu comida estragada aqui? É comida? É, mas é o quê? Estragada. E ela faz mal para o corpo. Quando você come o pão que desceu do céu, quem é o pão vivo que desceu do céu? Hein? Cristo. O verbo, ou seja, a palavra que se fez o quê? Carne. Ou seja, que venhamos comer dessa palavra hoje e venhamos sair daqui hoje bem nutridos para a glória do Senhor. Amém? Eu quero começar com essa palavra de Gálatas 1:6, que vai abrir a nossa mente ao que Paulo fala aos Gálatas. Olha que interessante, diz assim, ó. Olha o que Paulo diz. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguir em outro evangelho. Vai lá, filho. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de quem? O evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado o quê? Seja considerado o quê? Maldito! Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente, um evangelho o quê, gente? Diferente daquele que já recebestes, seja o quê? Amaldiçoado. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens? Ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então preste atenção, por favor. O verdadeiro evangelho não está focado em agradar ninguém. O verdadeiro evangelho está focado em agradar a Deus. Ainda que isso venha levar a perder alguns membros da igreja, por não aceitarem a verdade. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender, sim ou não? O evangelho que o Senhor nos chama não é um evangelho que vem para passar a mão na sua cabeça. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada de quê? De 2 gumes. Uma espada que ela entra ferindo, mas ela sai curando. Glória a Deus, ela sai curando, porque ela vem para tratar o nosso caráter. Ela vem para tratar o nosso eu. Ela vem para nos levar a perder a nossa natureza adâmica, caída, podre, suja, e buscar restaurar a natureza de Cristo em nós. Pessoas amorosas, pessoas amáveis, pessoas que passam a sentir a dor um dos outros. Hoje nós temos visto a humanidade nesse mundo cada dia mais está corrompida. Uma humanidade onde ninguém está nem aí para ninguém. Outro dia eu fui no centro de São Paulo, tinha um cara desmaiado, estremecendo lá, acho que era epilepsia. E as pessoas passando, quase pisando em cima dele.
Nós tivemos que parar, orar por ele, expulsamos, porque é um demônio chamado Omulu. Nós expulsamos e o rapaz voltou, que é o que causa ataques. Mas ninguém, eu fiquei impressionado que ninguém parou para socorrer. Eu fiquei ali olhando só para observar as pessoas, os caras se mexendo, ninguém. As pessoas passando por cima dele e ninguém está nem aí para ninguém. Então nós precisamos entender, preste atenção nisso, que esse evangelho que Paulo está nos mostrando é um evangelho puro. Glória a Deus. E o interessante é que ele fala para Gálatas, para a igreja de Gálatas, por que vocês se desviaram tão depressa? Gente, cuidado, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas, e a Bíblia fala que muitos falsos profetas se levantariam no nosso meio. E a Bíblia diz que esses falsos profetas fariam milagres, operariam muitas coisas. E as pessoas iriam em busca deles por conta dos feitos que eles têm feito. Por isso que você não pode estar numa igreja para receber bênção. Você não pode estar numa igreja em busca de milagres, mas em busca do verdadeiro milagre que é Cristo. Eu não digo que Deus não tem milagres para você. Eu não digo que Deus não tem bênçãos para você. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa é você buscar o abençoador e outra coisa é você buscar a bênção. O nome disso é interesseiro. Quem já teve amigo interesseiro aqui? Eita, Jesus amado, teu está amarrado. Hein? Ou seja, o caboclo chega perto de você, o sujeito fica ali, aí amigão, e aí? Aí quando ele recebe o que ele quer, ou você é usado para poder abençoar ele, sai fora. Ou seja, ele estava ali só em busca de receber alguma coisa. E assim tem pessoas na igreja, que elas estão na igreja não por Cristo, Cristo não é o centro, Cristo não tem sido o centro, esse falso evangelho tem colocado o centro, bênçãos, curas e milagres e prosperidade. Por isso que existe um cardápio: segunda-feira da prosperidade, terça-feira do milagre urgente, sexta-feira da libertação total, e a pessoa vê o cardápio, sábado da terapia do amor. A pessoa, para amor, peraí, estou precisando casar mesmo, vou lá. Ou seja, existe um cardápio para as pessoas virem buscar um falso quê? Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós fazemos 4 anos e o que nos impulsionou a abrir esse ministério foi justamente Deus nos mostrarmos: pregue a verdade, fale a verdade, doa a quem doer. Ainda que fique um na igreja, ainda que fique 1 membro, 2 membros, pregue a verdade. Porque nós não estamos aqui atrás de membros. Porque quem nos conhece sabe disso. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu irmão. Nós não sabemos como pagamos esse aluguel. Nós não sabemos como nós conseguimos chegar até aqui. Essas cadeiras que você está sentado foi doação de pessoas que veio do Rio de Janeiro, que eu nem sei quem é. Esse som que está aí foi doado de uma pessoa lá de fora. Esse aluguel aqui foi pago pelo membro de uma igreja Assembleia de Deus, que pagou 4 aluguéis aqui, e até hoje está lá o calção. Tudo que você vê nessa igreja foi Deus que sustentou, foi Deus que mandou, foi Ele que mandou. E aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos ministrando para você, é para que justamente você, como igreja do Senhor, não como placa de igreja, não estou dizendo que o nosso ministério é o certo, é o melhor, não é isso que eu estou falando. Como Paulo vai dizer, mostrando que existe um só evangelho, existe uma só igreja, e essa igreja está espalhada no mundo inteiro, aqueles que pregam a verdade. Quem está entendendo isso? Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu ainda vou entrar sobre discípulos e servos, amém? Quem é o seguidor e quem é o discípulo. Mas a gente precisa entender que estrutura é essa de igreja que o Senhor espera de nós. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de mim? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai falar sobre a igreja primitiva. E sabendo que essa igreja primitiva é a igreja modelo, que nos faz entender qual é a igreja certa para estar. Amém? Igreja certa para estar não é uma igreja perto da sua casa. É uma igreja perto da Bíblia. Tem gente que fala assim: bispo, eu estou mudando aqui para uma igreja perto de casa. Eu falei: mas eles estão perto da Bíblia? Eles estão pregando a Bíblia? Então amém, vai lá, Deus abençoe.
Ah, não, bicho, é campanha disso, é campanha daquilo. Sai fora! Sai fora disso. Sai fora. Ah, bispo, é envelope segunda, envelope terça, envelope quarta, envelope quinta, é oferta, oferta, oferta. Sai fora. Sai fora. Amém, gente? Então preste atenção, por favor. Olha essa igreja aqui, era a igreja primitiva. Quais são os pilares dessa igreja? Vamos entender isso. Eles perseveravam no quê? No ensino de quem? Eles não perseveravam no ensino de outros apóstolos. Eles não perseveravam no ensino da doutrina da igreja a caminho da restauração. Eles perseveravam no ensino de quem? Os apóstolos. O ensino já está lá. Não tem o que acrescentar. Aliás, a Bíblia diz que aquele que acrescentar alguma coisa à sua palavra é maldito. Hoje você vê um monte de coisas que você fala, meu Deus, que negócio é esse? É um monte de doutrina, é um monte de coisas que tem levado as pessoas a não conhecer a Cristo. Elas conhecem uma igreja, elas conhecem o bispo, elas conhecem o pastor, mas elas não conhecem a quem? A Cristo. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? Então, o que nós precisamos entender como igreja do Senhor? O que o Senhor espera de nós? Primeira coisa, perseverar. Fala aí, perseverar. O que é uma coisa, o que significa a palavra perseverar? Insistir. O que mais? Continuar. Permanecer. Amém, gente? Não desanimar. Então, perseverar nesse ensino. Porque sabe qual é o problema das pessoas? Elas caem no mesmo problema quando o povo recebeu o maná do céu. O povo estava com fome no deserto. Deus mandou o quê? O maná. Mandou ou não mandou? E o povo fez o quê? Comeu. Comeu ou não comeu? Só que o povo começou a enjoar. O povo falou assim, não, é maná de dia, é maná de tarde, é maná de noite, não é igual não. Ô Moisés, nós queremos é carne, meu irmão, churrasco, feijoada. Aí Deus ficou o quê? Indignado e falou, eu juro que eles não entrarão no meu descanso, porque 10 vezes já me colocaram à prova. Ou seja, Deus deu carne para eles? Deu. Mas eles entraram? Não entraram. Às vezes a gente está na igreja e a gente fica enjoado com aquela palavra. Pô, mas o bispo todo dia prega a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas é essa mesma coisa que vai te levar para o reino de Deus, meu filho. Porque tem gente que está aqui, bispo, eu vou lá porque tem um profeta lá que lê até a identidade. Olha, fiquei sabendo que o sujeito, a gente chega lá e ele já fala, Antônio, fulano. Eu falei, rapaz, eu vou lá. Porque as pessoas estão querendo novidades, estão querendo algo diferente. Hoje tem igreja que você vai que parece uma boate. Eu estou falando besteira, gente. É fumaça, meu irmão, não tem mais nem a fumaça da glória de Deus. Fica um caboclo lá apertando o botão e saindo fumaça do altar. Para imitar a fumaça da glória. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado para que nós não venhamos nos corromper e perdermos o caminho que é Cristo. Qual é o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Está lá, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja é uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? Cristo está no meio. Não é egocêntrica, nada está em mim. Eu não falo aqui, ó, toca em mim, bebe a minha água, pega a minha toalhinha que eu estou suando, passa lá o meu suor na sua cara, que você vai ser curada. Não é nada em nós, é tudo nele. Tudo é ele. Diga glória a Deus, igreja. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Então, é esse ensino que não é de apóstolos, de bispos, de pastores deste século, mas dos verdadeiros apóstolos que o Senhor levantou. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Segunda coisa, fala para o irmão que está do teu lado, eu preciso ter comunhão com você. Fala para ele, eu preciso ter comunhão com você. Por isso que a nossa igreja é uma igreja festeira. É ou não é? É bolo, rapaz, a gente até parou de domingo ter bolo, porque olha o tamanho do... amarrado, né, gente? É bolo e churrasco, né, meu irmão? Misericórdia. Eu falei, gente, aniversário vai ser uma vez no mês, vai ter o bolo, porque era todo domingo bolo, meu irmão. Aí sexta bolo também, era, meu Deus do céu. Mas isso é o quê? Para que isso? Comunhão. O futebol que a gente tem é para quê? É comunhão dos irmãos. Hoje a gente vê irmãos visitando a casa um dos outros.
Glória a Deus. Hoje a gente vê irmãos juntos, amizades, sabe, firmes. Irmãos que me mandaram um dia, eu fiquei tão feliz. O irmão visitando o outro lá, os dois orando, um pelo outro. Isso é comunhão. Amém? Essa é a igreja de Cristo. Não sermos uma igreja que ninguém conhece ninguém. Ninguém chora por ninguém. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender? A pessoa passa o problema calado, a pessoa está lá morrendo, ninguém vai visitar. Nós precisamos ter essa comunhão. Essa é a segunda característica da igreja de Cristo. Comunhão. Terceira característica. No partir do pão. O que é partir do pão? Santa ceia. Nós estamos perseverando 2 santas ceias no mês. Glória a Deus. Porque você não tem noção da importância que é você ter nas suas mãos o pão, representando o corpo de Cristo, e o sangue, o suco da uva representando o sangue de Cristo. Você entender que você faz parte desse corpo, que você faz parte dessa família até Jesus voltar. Ele diz: a nova e eterna aliança no meu sangue. Quem tem essa aliança com o Senhor? Não quebre a sua aliança. Persevere no partir do pão. E a quarta coisa, perseverar. Pergunta para o irmão: você está orando, meu irmão? Você está orando? Ô bispo, eu oro todo dia para casar, bispo. Todo dia eu oro, Senhor, manda um homem para mim, homem de Deus. Não, meu irmão, não é oração pedindo, não. A oração é o que? É uma conversa, é um diálogo. Amém, gente? É algo que nós precisamos ter com o Senhor todos os dias. Essa oração nos leva a entender o que é a importância de termos comunhão com o Senhor. A importância de estarmos falando com Deus. Porque na medida que você fala com Deus, você está sendo tratado, você está sendo transformado. Não é um monólogo. O que é um monólogo? Só você fala. É um diálogo, onde você fala e quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Glória a Deus. Outro dia eu encontrei uma irmã do antigo ministério que nós estávamos. Falei com ela, falei: minha irmã, é tão bom a palavra, e falando da palavra com ela. Ela falou: sabe, eu não gosto muito da palavra, não. Meu irmão, aquilo me chocou. Eu falei: minha irmã, você está doida? Como é que você abre a boca para falar uma loucura dessa? Ela: eu não gosto muito da palavra, eu gosto só de louvar. É o dia todinho louvando. Eu falei: misericórdia, é um monólogo. Ou seja, eu preciso ouvir a palavra. Porque quando eu escuto a palavra, é Deus falando comigo, gente. Glória a Deus. Quem conhece gente que só sabe falar? Hein? Já teve gente assim? Que ela nem tem vírgula. Teve uma que ela me ligou, eu ficava assim, ó, no áudio. E eu, minha irmã: bispo, calma aí. Sem brincadeira, gente. Foi 1 hora eu ouvindo. Aí eu te falava: para, minha irmã. Espera. Agora eu vou falar. Fecha os olhos que eu vou orar pela senhora. Porque meu irmão do céu, era só ela falar. Ela não deixava eu falar. E tem gente assim. Tem gente que é o dia todinho: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Senhor, eu quero aquilo outro. Senhor, abre aquela porta. Mas ela mesma não escuta Deus falar. Quando Deus falar, Ele vai dizer para você: espera, acalma-te. Amém, gente? Isso vai trazer paz para o seu interior. Glória a Deus. Quem está aqui, gente? Ô bispo, por que o senhor está pregando isso? Porque nós estamos vivendo os finais dos tempos, gente. E você precisa estar atento para que você não se perca naquilo que pode amanhã colocar em risco a coisa mais importante que você tem, que é a sua salvação. Glória a Deus, igreja. Eu escrevi aqui, ó: a importância do verdadeiro ensino é levantar uma igreja saudável e não doente. E essa igreja só se tornará saudável quando o fundamento e a base dessa igreja for Cristo. Glória a Deus. O fundamento não pode ser milagres, curas, ainda que atraia multidões. Esse tipo de evangelho que eu só ganho e que eu não preciso negar a mim mesmo, não preciso carregar a minha cruz para morrer o velho homem, a velha criatura. Eu preciso entender isso. Eu preciso morrer para que Cristo viva em mim. Eu preciso perder as minhas vontades, as minhas vaidades, os meus desejos, para ganhar aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Glória a Deus. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está preparado para morrer? Hein?
Eita, Jesus. Tem gente, essa boca para lá, Deus me livre e guarde. Meu irmão. A gente veio aqui, aquele velho Neto já não existe mais. Eu era conhecido como Diabo Louro. Esse Diabo Louro já morreu. Amém, gente? Então, essa velha natureza, essa velha criatura, ela precisa morrer dentro de nós todos os dias. Enquanto nós estivermos nessa carne podre aqui, meu irmão, essa carne ela sempre vai querer te levar para o mau caminho. O próprio Paulo disse que a nossa luta, ele vai dizer assim, que existe o espírito, a carne, e existe o espírito. Ele diz, a carne milita contra o espírito. O que é militar? É uma luta constante dentro de nós. A carne querendo uma coisa e o espírito querendo outra. Quem tem vencido nessa guerra dentro de você? Bios, minha carne, olha, carnaval veio aí quando eu estava atrás do trio elétrico pulando. Eu não posso ouvir um batuque que eu já saio doido atrás. É a carne, meu filho. A carne tem que morrer. O espírito tem que estar mais forte do que a carne, porque quando o espírito está mais forte, você fala, para! E ela se aquieta. Aquieta-te. E ela se aquieta. Davi disse isso, não disse? Sim ou não? Davi disse, aquieta a minha alma. Alma são desejos, são emoções, são vontades humanas. Se você não aquietar as tuas vontades, você vai se perder. Porque tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele vai colher. Sabia que tem pessoas aqui que estão colhendo frutos de coisas ruins que ela plantou lá atrás? Isso é inevitável. Tem pessoas que estão vivendo hoje um inferno de vida. Por quê? Porque elas plantaram coisas lá atrás e hoje elas estão o quê? Colhendo pela sua imaturidade, pela sua falta de sabedoria, por permitir que a carne o guiasse, a ira, a raiva. O cara vai lá e mata o outro. E agora está lá preso. Porque ele não segurou a onda. Ele não segurou a raiva. Quem está compreendendo isso, gente? Está dando para entender isso, sim ou não? Vamos lá em Mateus 28. Abre aí. Olha a ordem de Cristo para os discípulos. Mateus 28, 16. Mateus a grande comissão. Vocês estão comigo aí, gente? Se o irmão dormir do teu lado, dá um cutucão nele aí. Amém, pessoal? Não deixa dormir, não. Olha só. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte de Jesus, o monte que Jesus lhe determinara. E assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e aonde? Na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem o quê? Se tornem o quê? Seguidores ou discípulos? Discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, repete comigo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho o quê? Aquela igreja perseverava no ensino de quem? Dos apóstolos. Você está aqui sendo ensinado. Glória a Deus. Agora tem gente que quando você vai ensinar ela não presta atenção em... Vai tirar a carta de motorista e não presta atenção na aula. Você vai reprovar. Você precisa entender, você precisa prestar atenção naquilo que está sendo ensinado para você, para que você vença as provas. E no fim você alcance o nosso prêmio, que é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Ele diz, ensinando a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Ou seja, estarei para sempre com vocês.
Quando é que o Senhor passa a estar para sempre conosco? Quando passamos a obedecer aos seus ensinos. Glória a Deus. Na medida que eu obedeço a palavra do Senhor, na medida que eu escuto e eu coloco isso em prática, ele disse isso: os que me amam são os que ouvem a minha palavra, os que a praticam. Não adianta você falar: ó Deus, eu amo a Deus, ó bispo, eu amo o Senhor. Ama nada. Porque o amor, de fato, ele é expressado através das suas atitudes. Não adianta eu falar para minha esposa que eu a amo se eu a traio. Não adianta eu falar que eu a amo se eu a maltrato. Ou seja, o amor que o Senhor espera de nós é obediência. Glória a Deus, igreja. E por mais que às vezes eu falo: bispo, mas eu tenho dificuldade de obedecer. Então você precisa orar. Você precisa falar: Senhor, me ensina, abre o meu entendimento. Me dá sabedoria da tua palavra, me dá discernimento, que eu ganhe mais de ti e que eu perca mais de mim e que eu ganhe mais de ti. Essa é a tua oração a partir de agora. Que eu perca mais de mim e que eu ganhe mais de ti. E você vai ver o grande homem, grande mulher que você vai se tornar dia após dia. Você vai ser melhor hoje do que você foi ontem. Você vai ser melhor amanhã do que foi hoje. Nós estamos num processo de cada dia, meu irmão, crescermos e amadurecermos no Senhor. Glória a Deus. Veja que a ordem que o Senhor dá para os discípulos era formar o quê? Formar o quê, gente? Discípulos. Formar discípulos. Fala para o irmão que está do teu lado: você precisa ser um discípulo do Senhor. Fala para ele: você precisa ser um discípulo do Senhor. Amém? Eu coloquei um texto aqui, preste atenção. Eu já vou falar sobre discípulo e vou falar sobre seguidor. Nós temos muita gente na igreja que segue. Ela segue o bispo no YouTube, ela segue o bispo no Facebook. Ele é um seguidor. E Jesus também tinha vários seguidores. Mas nem todos, as multidões que Jesus arrastava, eram discípulos. Amém? A Santa Ceia não foi para todos. Nós vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia não foi para que todos participassem. Jesus participou da Santa Ceia com quem? Com os discípulos. Fala para o irmão que está do teu lado: você precisa ser um discípulo. Você precisa ser um discípulo. Hoje nós estamos tornando essa igreja aqui num discipulado. Glória a Deus, onde cada dia mais você vai ser um discípulo. E através da tua vida outras pessoas vão se tornar discípulas de Jesus. Amém? Porque o verdadeiro discípulo forma novos o quê? Discípulos. Não parecido com você, mas parecido com Cristo. Porque na verdade, quando Paulo ele diz: sejais os meus imitadores, Paulo vai dizer isso: sejais os meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Que ele quer dizer: eu sou discípulo de Cristo. Você pode me imitar, porque eu faço o que o Senhor me mandou fazer. Amém? Eu coloquei aqui a diferença entre o seguidor e o discípulo. Vai vendo, só escute. O seguidor espera pães e peixe. O discípulo é o quê? Um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor se ganha. O discípulo se faz. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor espera que lhes apontem a tarefa. O discípulo é solícito e toma a responsabilidade. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O seguidor reclama que o visitem. O discípulo, ele visita as pessoas. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. Amém? O seguidor diz: que bonito. O discípulo diz: eis-me aqui. O seguidor espera por um avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O seguidor é forte soldado na trincheira de defesa.
O discípulo é soldado invasor na trincheira inimiga. Diga glória a Deus. Ele avança, amém? O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Indispensável. Ô bispo, será se eu sou um seguidor? A Bíblia fala um texto que mostra Jesus falando. E eu vou falar sobre esses dois textos e eu vou encerrar a reunião. João 6 fala sobre o seguidor. E Jesus fala com esses seguidores. Olha que interessante. João 6, versículo 26, 27, 28 e 29. Jesus chega a uma cidade, a um lugar, e uma multidão corre atrás dele. Vai até ele. Só que Jesus percebe que a intenção daquelas pessoas não era para buscar ao Senhor, mas sim para buscar as suas bênçãos. E olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus nos ensina. Gente, isso aqui é muito forte. Diz aí, ó. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos o quê? Fartaste. Jesus falou assim: vem cá, vocês estão me seguindo aqui? Sabe por quê? Sabe por que vocês estão me seguindo? Porque vocês viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês comeram, gostaram, saciaram a barriguinha e agora vocês estão atrás de mim. Jesus percebeu isso. E olha o que ele vai dizer, vai lá. 28. Vai lá, gente. É esse aí? 27, perdão. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Quem é esse alimento? Quem é esse alimento? Fala Yeshua. Yeshua Hamashia. Esse é o nosso alimento, Yeshua, Cristo Jesus. Esse é o alimento que nós precisamos comer dele todos os dias. E às vezes nós não comemos. Sabe por que hoje você vê uma igreja fraca? Uma igreja que parece que a oração bate no teto e volta? Porque é uma igreja que não se alimenta de Cristo. É uma igreja que se alimenta de testemunho dos outros, que se alimenta de coisas que não é Ele. E por isso não rompem, não vencem, não avançam, não suportam dificuldades. Quem está comigo aqui, gente? Versículo seguinte, vai lá. Ele vai dizer: então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de quem? Você já viu que tem gente que chega na igreja, ela quer sempre estar fazendo alguma coisa? E eles não entenderam aqui que não era para eles fazerem. Era para eles permitirem que o Senhor viesse a fazer neles primeiro. Hoje eu tenho muita preocupação que a gente recebe aqui muitos irmãos que vêm de fora, de outros ministérios, e são irmãos que precisam ser restaurados, porque às vezes está com mágoa, está com feridas. Mas quando a pessoa vem para a igreja, ela logo quer fazer algo para quem? Para Deus. Só que às vezes a gente não entende que naquele momento Deus não quer que venhamos fazer nada para Ele no exato momento. É Ele quem quer fazer o quê? Em nós. E muitas das vezes o nosso coração está como? Fechado. Porque a gente aprendeu o quê? Eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Isso é algo natural, você vai fazer por amor. As coisas vão acontecer naturalmente, mas você precisa permitir que primeiramente Deus faça a obra que Ele quer fazer dentro de você. Quer mudar o teu caráter, quer transformar o teu eu, é ter mais dele dentro de você. Glória a Deus. Porque na medida que você tem mais dele dentro de você, meu irmão, mais tranquilo é a caminhada. Por que eu falo que é mais tranquilo? Óbvio, quer dizer então que as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer? Não, não é isso. É porque você vai se tornar uma pessoa inabalável. E por que você se torna uma pessoa inabalável? Porque você sabe do propósito. Você sabe qual é o teu propósito nesse mundo. Quando Pedro descobriu o propósito dele, ele já não negava mais Jesus. Ele passou a morrer por Cristo. Porque ele descobriu o propósito. O Espírito de Deus veio sobre ele e transformou Pedro em um novo homem. Quem crê que Deus está fazendo essa obra dentro de você? Você crê nisso?
Então veja que o seguidor é esse tipo de gente, que ela vai atrás de Jesus só pelo que Jesus tem a oferecer. Ô bispo, e o que o discípulo ganha? O discípulo só se arrebenta? Olha o que Jesus fala dos discípulos, para terminar. Eu não vou ler tudo não. Marcos 10. Abre aí. Marcos capítulo 10, versículo 26 ao 30. Os discípulos questionaram Jesus dizendo: Senhor, e aí? E nós? O que nós vamos ganhar? Olha lá. Os discípulos ficaram como? Muito assustados. E comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem, isso é o quê? Impossível. Você sabe que todos nós estávamos condenados ao inferno. Um dia eu falei uma coisa, teve gente que se escandalizou. Mas fala assim: eu sou merecedor de ir para o inferno. Tem gente que fica assustada. Eu não sou merecedor nada, está amarrado. Todos nós estávamos condenados. Merecíamos o inferno. Mas ele veio e pagou a conta por nós. Ele veio, por isso que os discípulos falaram: mas vem cá, impossível. Mas ele diz: todavia, não para o Senhor. Não para o Senhor. Pois para Deus tudo é o quê? Quem é discípulo dele aqui? Então se prepara, meu irmão, que existe um lugar lindo para você passar a eternidade. E eu quero dizer que em vida, na terra, você já passa a viver um céu aqui na terra. Porque tem muita gente falando assim: estou esperando o céu chegar, quando eu morrer, porque aqui é só inferno. Ô, vida miserável. Não, meu irmão, você já passa a ter um céu aqui na terra. Venha a nós o teu... O reino dele já se estabelece dentro de você. Você é morada dele. A Bíblia diz que ele não habita mais em paredes, em lugares construídos por mão humana. Agora ele quer morar dentro de você. Você é o templo. Você é o lugar da habitação do Senhor. E quando o Espírito de Deus ele entra, ele modifica tudo. Ele modifica tudo. Seu modo de pensar, seu modo de vestir, seu modo de falar, seus objetivos, seus alvos, tudo. Existem coisas que perdem um valor para você. Você fala que isso é besteira. E você passa a valorizar outras coisas que antes você não valorizava. Quem está comigo aqui, gente? Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Fala para o irmão que está do teu lado: abandone tudo. Abandone tudo. Meu irmão, com Deus você não perde nada. Quando eu me converti, eu abandonei tudo. Eu abandonei as drogas, eu abandonei jogos, eu abandonei uma arma que eu andava, eu joguei dentro do Lago Paranoá, lá em Brasília. Era um 38 cano longo, parecido do Coringa. Joguei no lago, aquilo doeu, aquilo mexeu comigo. Era coisa que eu gostava, que eu era pegado. Eu falei: Senhor, e joguei fora. Peguei um bar que eu tinha, quebrei todo de uísque caro. CDs que eu tinha de funk, de pagode, e joguei tudo no fogo. Eu tinha um altar dentro da minha casa, um quartinho cheio de omulu, era demônio, era tudo quanto era pombagira, era caboclo, era Exu, Egum, era tudo quanto era inferno. Quando eu descobri a verdade, eu peguei um pau, quebrei aquelas imagens, tudo. Quebrei tudo. Peguei as roupas que eu tinha de candomblé que a gente seguia, joguei no fogo. Livro de espiritismo, joguei no fogo. Roupa, cristal, gnomo, tudo que era voltado para o lado do espiritualismo, eu joguei, queimei tudo. Eu falei: eu quero me libertar de tudo. Mudei de telefone, larguei os amigos. Eu era muito amigo, que eu tinha churrasco lá em casa. Falei: a partir de hoje eu não quero andar mais com ninguém. Faltava só uma namorada. Eu falei: a namorada não, Senhor. A namorada é difícil. E a gente era muito apegado. Anos já, meu pai, minha família, a gente já estava ali praticamente casado. E aí eu tentei levar ela para a igreja, nada. Ela falava: esse pastor é tudo ladrão.
e não sei o quê, papapá. E eu, poxa, vi o que Deus fez na minha vida na igreja, manifestei, minha mãe, meu pai, a gente se libertou, Deus mudou a nossa história. Eu tentando mostrar Jesus para aquela menina, nada. E aí um dia Deus falou, ou ela, ou eu. Ninguém falou, não foi pastor, não foi ninguém, foi algo dentro. E eu falei, Senhor, eu abro mão dela também. E eu falei, filho, eu termino com você hoje. Eu chorava que nem um besta. E Deus me deu minha esposa linda, amém, gente? Uma família linda. Sabe, eu fico vendo isso porque é a caminhada de cada um de nós. Todos nós precisamos abandonar algo. Todos nós precisamos deixar algo para vivermos o sonho de Deus. Eu quero declarar, meu irmão, o sonho de Deus é maior do que o teu sonho. Eu não sonhava ser um bispo, eu não sonhava pregar a palavra. Eu era empresário, eu ganhava 50 mil por mês. Eu andava de jato, eu andava de carro importado, de Chrysler. Naquela época, novo. Deus falou, larga tudo e me segue. Eu fiquei uma semana falando com meu pai. Eu falei, pai, estou ficando doido. Eu era obreiro da igreja. Eu falei, mas não quero ser pastor. Que negócio doido é esse? E uma semana aquela voz na minha cabeça, larga tudo, larga tudo. Eu cheguei e falei, não aguento mais. Eu falei, pai, vou morar dentro da igreja. Você está perturbado, rapaz. Agora você ficou fanático comigo. Eu falei, pai, não estou aguentando, pai. Isso toma conta da empresa aí. 6 meses meu pai faliu a empresa. Ficou sem nada. E eu estava lá no interior do interior, pregando a palavra de Deus, na primeira igreja que eu... Só bandido, meu irmão. Sabe quem eram os membros da igreja? Era a mãe do traficante, era filho do traficante. Lá em Samambaia Norte, em Brasília. A igreja chegava o bandido com a arma assim, pastor, unge aqui para mim. Eu falei, irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai com o Senhor. À noite era tiro comendo, eu deitado na igreja para a bala não me pegar. Meu pai me ligando, filho, eu perdi tudo. E a voz dizia, volta, larga isso. Meu irmão, você não sabe a luta quando você tem um chamado e Deus prova você nesse chamado. E eu falei, eu vou ficar, porque o Senhor mandou. E Deus foi honrando, foi abençoando, foi mudando a nossa história. Meu pai foi prosperando, a igreja que era a última se tornou a primeira. A igreja foi tomando um corpo, foi crescendo. Naquela região ganhamos muitas almas para Jesus. E nós caímos nisso aqui, ó. Quem é discípulo, Pedro falou, né? Ele diz, garantiu-lhe Jesus, com toda certeza vos asseguro, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles o quê? Com ele o quê? Perseguições. Perseguições. Tem gente que fala assim, rapaz, parece que as coisas para nós é tudo mais difícil. Mas Deus está acrescentando na nossa vida. Eu deixei pai, deixei mãe, deixei irmão, era para eu estar agora em Brasília, minha família toda está lá. Mas onde é que eu estou? Mas olha o tanto de irmão que eu ganhei. Eu tenho mães aqui, eu tenho pais aqui, glória a Deus, igreja, que nos amam, que nos tratam como, olha, é um amor muito grande. Nada com Deus, meu irmão, nada. Tudo que você faz para o Senhor, você ganha. Não existe perdas. Por mais que você abra mão de algo e pareça ser uma perda naquele momento, é um ganho para a tua vida. É um ganho para a tua vida. Eu não me vejo mais fazendo nada que não seja a obra de quem? A obra de Deus. Já teve um tempo que eu larguei tudo e fui abrir empresa, voltei, prosperei. Eu e a Priscila saímos do ministério que nós estávamos, abrimos uma distribuidora de cosméticos, minha esposa advogada, prosperando, estava ganhando 30 mil por mês. De novo, passou 1 ano e meio, Deus falou, larga tudo. Eu falei, amor, tá disposta? Tá, então bora largar esse negócio, vamos voltar para a obra. E voltamos. E voltamos a fazer a obra, porque não é a nossa alegria, não é nosso prazer. O nosso prazer está em pregar o evangelho. Quem é discípulo aqui? O teu prazer é de estar aqui, sabia? O teu prazer é de estar entre os irmãos. Se o teu prazer não for esse, meu irmão, você está errado, alguma coisa errada com você. Paulo disse, ou melhor, Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu templo. Uma coisa, ele só queria uma coisa. Ele se tornou rei e um menino que tinha um coração segundo o coração de quem? De Deus,
porque o desejo dele era estar na casa do Senhor. Hoje nós temos visto um falso evangelho, onde as pessoas estão falando assim: não, eu escuto a igreja aqui em casa, pelo YouTube. Eu não preciso ir na igreja. Deus está em todos os lugares. Deixa o diabo minar a tua mente para você ver onde você vai parar. É como nós somos um corpo. A perna, você é uma perna. A perna, longe do corpo, ela é o quê? Hein? E o corpo sem a perna? Ele continua o quê? Olha lá o Bruno. Olha o Bruno sem um pé lá. O Bruno tá o corpo lá, meu filho. Mas, se você está ligado ao corpo, meu irmão, você vai produzir, você vai ter vida. Não se distancie, não se afaste do corpo, porque no corpo Deus vai transformar você. Glória a Deus. Vamos continuar, vai lá. Para aí, né? Versículo 30, aí acaba. Amém. Livro de Hebreus. Estou terminando, gente. Quem está comigo aqui, quem gosta da palavra? Ou é que nem a irmã lá, só gosta de louvor? Quem gosta da palavra de ensino aqui? Glória a Deus. Hebreus 5, meu irmão. Abre aí que eu acabo agora. 11 ao 14. E eu termino. Hebreus, capítulo 5. Nós não podemos ser seguidores. Nós precisamos ser o quê? Discípulos. Amém? Quanto a isso, temos muito que ensinar. E assunto difícil de explicar. Especialmente porque vos tornastes como? Vos tornastes como? Indolentes. Indolentes. Meu Deus do céu. O que é indolente, bispo? Insensível. Preguiçoso. Que não sente. Ou seja, uma pessoa insensível às coisas de quem? De Deus. Tornastes indolentes para aprender. Fala para o irmão que está do teu lado, você precisa aprender, meu irmão, fala aí. Você precisa aprender. Mas aprender errado? Aprender o quê? O certo. Nós estamos há 4 anos aqui, meu irmão, pregando o verdadeiro evangelho. Nisso, pregando o verdadeiro evangelho, perdemos muita gente. Ô, bispo, tá doido? É. Teve uma irmãzinha que chegou para mim, que eu amo muito, não vou falar o nome dela, mas eu amo demais. E ela falou assim: bispo, eu tô indo embora da igreja. Eu falei: mas por quê? O que foi? Ela falou assim: bispo, aqui não tem campanha. Ela falou: eu gosto tanto da campanha, eu vi aí tem um apóstolo falando aí da rosa ungida, e eu tô com uma situação financeira tão difícil, eu vou pegar aquela rosa lá, bispo. Eu falei: minha filha, a gente já está aqui, tinha 1 ano no ministério, já tem 1 ano que a gente está pregando, você não entendeu nada. Então, que Deus te abençoe. E ela foi para outro ministério, porque lá tinha o quê? A rosa ungida. Você vai fazer o quê? Ela foi o quê? Indolente para aprender. Ela preferiu um evangelho de facilidade. Eu pego essa rosa, toco e a porta vai se abrir. Eu pego, um dia veio uma irmã aqui, cadê a irmã que traz todo dia as flores para a igreja? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Hã? Tá aí não? Dona Vanilda, não tá aí não? Ah, Dona Vanilda lá. Dona Vanilda toda vez traz o jarro aqui, ó, que jarro lindo. Aí ela me ligou: bispo, tem alguém pegando as rosas da igreja. Eu falei: rapaz, mas não é possível. O jarro chega todo bagunçado aqui, tudo quebrado. Foi a criança. Aí eu fiquei com aquilo. Ela falou: bicho, tem uns negócios estranhos e tal. Aí beleza, um dia eu tava aqui, aí vem uma vozinha. A vozinha chegou ali, eu fiquei olhando nela. Ela foi, quebrou a rosa aqui. Pá. Eu falei: ô vó, que negócio é esse aí, vó? Não, bicho, é porque arrancar as coisas ruins lá de casa. Ô Jesus amado. Porque ensinaram a botar isso na cabeça da pessoa. Que a rosa vai secar e todo o mal vai o quê? Vai passar para a rosa e ela tá para queimar. E as pessoas vão... Esse é o evangelho, um evangelho espiritualizado. Um evangelho meio que... Como é que eu posso falar? Um evangelho meio esquisito, né? É sal grosso, é rosa ungida, é objeto ungido.
Deus não quer levantar nada ungido. Deus quer levantar você ungido. Você tem que ser ungido. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Então, vamos continuar lá. Apesar de que, a essa altura, já devessem ser o quê? Discípulos. Mestres. O que o discípulo faz? O que o mestre faz? Ensina. Tem gente que tem tempo de igreja e ela ainda não aprendeu. Ela sempre cai na mesma situação. Ela sempre precisa que alguém novamente fala: fulano, de novo, vamos orar, vamos jejuar, pelo amor de Deus. Ou ligue para ela. E ele vai dizer: precisando, e ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de quem? Voltastes a necessitar de quê? Leite, quando já devia estar recebendo alimento quê? Sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é o quê? E não tem experiência no quê? No quê? Lembra a igreja primitiva? Perseverava no quê? No ensino. No ensino. E tem muita gente que não está perseverando no verdadeiro ensino. E quando o falso profeta, o anticristo, ele se manifestar, ele já existe, a Bíblia diz que ele vai enganar a muitos. E quem são esses muitos? Que no final dos tempos a Bíblia diz: o amor de muitos se o quê? Aqueles que não se apegaram ao ensino da palavra. Ele diz: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto o quê? Quanto o mal. Quem está comigo aqui, gente? Sabe o que Deus está trazendo para a igreja hoje? E eu oro e eu vou orar por isso. Discernimento. Discernimento. Para entender o que é de Deus e o que não é. Para discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Para não se deixar levar pelo que está sendo pregado lá fora. Mas que ao ouvir você fala: opa, espera aí, isso está errado. Isso não é o evangelho. Porque isso você está blindando a tua salvação e você está blindando a salvação da tua família. Quem está entendendo o que Jesus quis falar hoje? Você está comigo aqui? Que Deus venha levantar mestres aqui. Que Deus venha levantar discípulos. Onde eu oro para que os mais velhos venham cuidar dos mais novos, os que estão chegando. E essa igreja cresça saudável para a glória do Senhor. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.